coisa muito interessante, né? Tanto a medicina quanto a carreira militar são coisas que são inspirações que vieram ainda na infância, né? Que ao longo da vida a gente foi conquistando cada objetivo, né? E hoje, graças a Deus, eu me sinto muito feliz por ser um médico militar e também ser médico, né? E são duas carreiras muito emocionantes, né? E muito interessante, né? Que hoje posso dizer com bastante tranquilidade que me sinto muito orgulhoso, né? Por compilar aqueles sonhos que um dia eu vivi ainda na infância, né? Então isso para mim é uma satisfação sem proporções. Eu nunca realmente induzi os meus filhos, né? Nem para a carreira militar, nem para a medicina, né? Mas nasceram no meio militar, foram alunos do colégio militar, né? E nasceram em hospitais militares, não é isso? Eu acho que isso realmente despontou também, despertou na realidade a paixão neles, né? Não só pela medicina, mas também pela vida militar, né? Eu também tenho uma outra filha, né, de 14 anos também, que é a Maria Tereza, que está no Colégio Militar de Belém, né? E quem sabe não vai seguir os passos também do pai e dos irmãos, né? É uma experiência única, né, para mim como militar, ter aqui um subordinado, né, que além de subordinado é meu filho, né? Então, ele é bem adaptado, como falei, à vida militar e me dá uma satisfação, né, ter o meu filho aqui trabalhando, né, no mesmo ambiente que eu, né? Coisa assim que a gente não consegue dicotomizar, né? O caráter familiar do caráter profissional, né? Mas é que eu falei inicialmente, a gente não consegue dicotomizar, mas essa dicotomia aqui a gente cultiva, né? Ele realmente, quando me vê, ele está falando não com o pai dele, mas com o coronel, com o comandante, né? E tudo isso tem alguns detalhes bem afetos à vida militar, que é a hierarquia, é a disciplina, como a gente fala, sim senhor, não senhor, permissão para entrar, permissão para sair. E dos momentos mais gratificantes que eu tenho aqui na minha unidade, no meu quartel, é receber a continência do meu filho, que é o cumprimento, né, de militares, né? Isso é muito emocionante. Nós faremos aqui na próxima sexta-feira um almoço festivo, né, para comemorar o Dia dos Pais no âmbito do Hospital Geral de Belém, né? Um filho meu não estará aqui, ele está lá, porque ele está em Salvador fazendo curso de formação de oficiais médicos da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, né? Mas o outro filho, né, o Ângelo, estará aqui comigo nesse dia especial, que é o Dia dos Pais, né? E vai ser um dia muito especial, né? Passar o Dia dos Pais aqui comemorando, né, na esfera militar com meu filho também vai ser uma coisa muito gratificante. Acho que o comprometimento é muito importante, a responsabilidade, o amor à profissão, né? O desenvolvimento da vocação, seja na esfera militar, seja na esfera civil, como médico, né? Em ambas é muito importante a gente conviver com disciplina, com hierarquia, né? Que quando a gente adota esses princípios básicos das Forças Armadas, né, especialmente do Exército, né, na vida civil, também tudo caminha de uma forma bem mais suave, bem melhor, né? Então isso que eu tento passar para eles, né, o comprometimento, o envolvimento, o amor à profissão militar e também à medicina. A medicina a gente sempre teve contato, desde cedo com meu pai, né? Então, desde pequeno, a gente já acompanhava ele nessa rotina de ir para o hospital, de chegar, levar para plantão, de buscar em plantão. Às vezes pequeno, às vezes a gente acabava ficando em alguns consultórios, acompanhando a rotina de clínica junto dele, né? Desde o início da faculdade, eu acredito lá no meu terceiro ano, acho que segundo, terceiro ano, sempre quando tinha oportunidade a gente acompanhava ele, né? E o meu irmão também, né? Meu irmão é um ano atrás de mim na faculdade. E sempre quando tinha oportunidade, ele chamava a gente para tentar auxiliar, instrumentar. A nossa rotina em casa é corrida, até porque ele tem as demandas dele, eu tenho as minhas, tem as demandas da casa. E às vezes a gente acaba tendo, às vezes, mais contato aqui no hospital. Por mais que seja rápido, ele tem
eu tenho fácil acesso onde ele está, então sempre quando tem algum problema também a gente consegue resolver rápido. Sempre quando tinha algum problema, assim, alguma situação que eu precisava de ajuda, ele era a primeira pessoa que eu sempre liguei para ele, né? Então, sempre quando aperta, eu sempre tenho alguém para ligar, e eu que sempre ajudo. É bom, é inspirador, tipo, não seguindo os mesmos passos, né? Mas, até porque ele é de carreira, sou temporário, mas a gente acaba tendo a mesma rotina, assim. Acordando cedo, vindo para o mesmo lugar cedo, ele com as demandas dele, eu com as minhas. Quando é assunto sério, é coronel. Quando é assunto assim mais tranquilo, é o pai. Aqui, sem dúvida, é a patente, é o posto do militar, né? Geralmente, quando ele se dirige a mim, não é como pai, e sim como coronel ou comandante, né? Sempre cumprindo as prerrogativas afetas à disciplina militar. Permissão ao coronel, permissão para avançar o rancho, a continência na primeira vez que vê o comandante, né? Isso é muito importante. Eu acredito que é um sabor muito especial, né? Uma satisfação muito grande ter o meu filho aqui operando junto comigo no que tange a gestão do hospital, na assistência ao hospital, né? Isso é muito gratificante, Além também do aspecto militar, né? É muito bom a gente dicotomizar a figura do pai, né? Do filho, né? Do comandante e o do oficial, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente vive diariamente aqui. Realmente, como eu falei, é uma coisa muito especial para mim, uma satisfação e um orgulho sem proporções ter meu filho fazendo parte aqui da minha força de trabalho, e muito gratificante. Desde o meu primeiro ano que eu entrei aqui, eu participei da Operação Acolhida, lá uma força-tarefa humanitária que ocorre lá em Boa Vista, Roraima, e tem parte estendida na fronteira com a Venezuela, em Pacaraima. Lá eu fiquei 30 dias e basicamente a gente fazia a interiorização dos venezuelanos. Ainda a minha parte, a médica, era mais ver com o estado de saúde deles, ver o que a gente poderia melhorar e manter o que eles já tinham. Isso foi em 2023. Ano passado, em 2024, participei da missão Taquari 2, que foi uma força-tarefa também, ocorrida lá no Rio Grande do Sul. Eu fiquei especificamente em Eldorado do Sul, e lá a gente basicamente foi levar ajuda aos gaúchos, né, que perderam basicamente boa parte do que tinha nas cidades, né, ainda mais do interior. E lá a gente foi mais prestar socorro, ajuda e promoção e previsão de saúde. Um detalhe muito interessante, né? Eu estava dirigindo o hospital de guarnição de Marabá e, ao mesmo tempo, estava participando de uma videoconferência com o então comandante da 8ª Região Militar, o Jean Alcio Costa, quando ele comentava naquela reunião da possibilidade do deslocamento de tropas do Comando Militar do Norte em apoio lá ao povo gaúcho, né? Então, no comentário que eu estava falando com o Ângelo, né, por telefone, não sei se você se lembra, e eu disse: Ângelo, tudo indica que o Comando Militar do Norte, a 8ª Região Militar, enviará uma tropa, né, de saúde em apoio lá aos desabrigados, né, lá no sul do país, no Rio Grande do Sul. E o Ângelo, com muita vibração, falou assim, quase que imediatamente: põe meu nome, eu quero ir, quando vai ser? Então isso aí aponta, sem dúvida, não sei se você se lembra disso aí, aponta a vibração dele aí com as questões operacionais do Exército Brasileiro e com o espírito militar elevado, né? Isso é muito importante destacar. Para mim são sempre muito especiais, com todo o excesso de trabalho, assim, de viagens, de preocupações que meu marido teve ao longo da carreira. Ele sempre valorizou, ele sempre disponibilizou um tempo para nós, né? E a gente, devido a essas transferências, a gente sempre aproveita cada momento ao lado deles, porque a gente sabia que um momento a gente ia ter que deixá-los, né? Como nós deixamos no período da faculdade e no período, inclusive no período da pandemia, né? Que foi bem difícil. Mas, assim, nós sempre viemos em férias, em momentos... E, assim, quando estamos juntos, a gente sempre aproveita muito.
Mas desde pequena eu sempre quis fazer medicina. Tanto vendo meus irmãos na faculdade, eu achei muito legal essa época deles na faculdade. Meu pai, e eu também, agora que eu entrei no colégio militar, eu nunca tinha pensado assim, em entrar pelo exército. Mas agora, a gente sempre foi do meio militar, e vendo meus irmãos hoje em dia no exército, com meu pai, eu acho que essa vai ser, eu vou querer seguir a carreira também. Ele sempre foi um pai presente, a nossa família sempre foi muito unida, e desde sempre foi uma inspiração. E à medida que a gente cresceu, eu e meus irmãos, a gente foi analisando outros aspectos que também são muito importantes, que foi as profissões dele, né? A distância é ruim, né? A gente tá vivendo distante, a gente sente saudade, né? Mas hoje em dia a gente tem as tecnologias, né, que facilitam matar a saudade, conversar, então diminuem, né, os prejuízos da distância.